Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje quero pensar com você sobre o tema Qual o propósito? E nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. A palavra de Deus diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Neste ponto que lemos, o Evangelho de Lucas mostra Jesus enfrentando oposição dos religiosos da época. Eles pedem um sinal para que creiam em Jesus. Jesus disse que aquela era uma geração perversa, compara aquela geração com a geração de Jonas e também com a geração de Salomão e afirma que ele, que era maior do que Salomão e maior do que Jonas, não estava tendo da parte dos seus contemporâneos a mesma atenção que foi dada a Salomão e a Jonas. A rainha do sul veio de longe ouvir Salomão e a sua sabedoria. E os ninivitas se converteram pela pregação de Jonas. E ali estava alguém maior do que Salomão e maior do que Jonas. E o povo não estava dando-lhe a atenção. De repente, Jesus entra com um assunto que parece não ter ligação nenhuma com o que vinha dizendo antes. Candeia debaixo de vasilha, olhos como candeia do corpo, corpo cheio de luz. O que tem isso a ver com todo o contexto em volta? O que estas palavras têm a ver com a geração má, que pedia um sinal para que pudesse, por meio do sinal, vir a tornar-se crente em Jesus? Jesus toca aqui numa questão essencial. Ele fala do propósito da existência das coisas. Lâmpada existe para iluminar. Olhos existem para ver. E você existe para brilhar. Pensemos neste tema. Qual o propósito? Pensando no tema qual o propósito, a primeira conclusão que eu quero tirar aqui com você é que ninguém está interessado em coisas inúteis. Nem Deus. Versículo 33 diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar em que fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Luz é colocada num ponto de destaque para que a sua luz encha todo o ambiente. Pode observar que a lâmpada está no teto, que ela não está debaixo do sofá, nem debaixo da mesa. Jesus está dizendo que as coisas existem para um propósito. Ninguém está interessado em coisas inúteis. Lâmpada que não ilumina não faz sentido. O Pai enviou seu Filho ao mundo
para o mundo ser iluminado por meio do Filho, por Jesus. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você foi criado para ser amado por Deus e para corresponder ao amor de Deus. Você é um adorador nato. Se você rejeitar o amor de Deus, ou se não responder corretamente, positivamente ao amor de Deus, você perde o seu propósito e você se torna inútil, como uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Você desperdiçará o seu valor. O seu lugar é em Deus. Sem Deus, tudo é vazio e sem propósito. Pensando ainda no assunto qual o propósito, quero tirar uma segunda conclusão com você. A conclusão de que você é um adorador. Todo o nosso ser, todas as nossas habilidades, todos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos tesouros, a nossa aparência, tudo isso existe para que cumpramos o propósito da nossa existência, que é adorar a Deus, dar glória a Deus. Existimos para isso. Jesus falou no texto que nós lemos que os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Toda a sua capacidade de percepção da realidade deve te conduzir a Deus. Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça o que Deus está dizendo, ouça a palavra de Deus. Você tem olhos para ver? Então veja o que Deus está fazendo. Volta seus olhos para Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 9, Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Jesus reafirma: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há muita gente que ainda se encontra surda e cega espiritualmente e que não está ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Há pessoas dentro das igrejas que também não estão ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que vem para o culto, senta-se, pega o celular e começa a jogar e distrair ou bater papo por redes sociais com outras pessoas enquanto o culto está acontecendo. Não ouve o que Deus está falando, não vê o que Deus está fazendo e desperdiça a sua oportunidade. Cegos, abram os olhos. Surdos, comecem a ouvir. Deus tem algo para falar com vocês. Limpem seus ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo está falando à igreja. Não há tempo para perder. Pensando em qual o propósito, quero pensar numa terceira coisa, que você nasceu para brilhar. Pastor, eu nasci para brilhar? Sim, você nasceu para brilhar. Você vai entender isso. Sua vida pode ser completamente iluminada e refletir a glória de Deus. Jesus disse no versículo 36, logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você.
você pode funcionar como um espelho da luz de Deus. Você pode funcionar como um refletor da luz de Deus. Você pode estar cheio da presença de Deus, ser iluminado por Ele e iluminar outras pessoas. Em Daniel capítulo 12, versículo 2 e versículo 3, nós lemos: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Está falando da ressurreição que vai acontecer no futuro. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Falando de salvação e falando de condenação. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Deus tem planos para você brilhar. Você pode brilhar, precisa ser sábio. E o que é um sábio? Vamos ver na palavra de Deus, Provérbios capítulo 11, versículo 30. Aquele que conquista almas é sábio. Ganhar almas é sinal de sabedoria. Os ganhadores de almas são sábios e eles brilham diante de Deus. A primeira alma que você precisa ganhar é a sua própria. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se a sua alma se perder, não vai adiantar você querer levar um monte de gente para o céu e você mesmo ir para o inferno. Então, a primeira alma que você tem que preocupar-se de ganhar é a sua própria. Você já tem certeza da sua salvação? Pastor, eu não tenho e ninguém tem. Por que você acha que você não tem e ninguém tem? Porque você ainda está acreditando numa salvação baseada no que você faz. Quando você entender o Evangelho e ver que a salvação não é o resultado do que você faz, mas o resultado do que Jesus fez por você, você estará pronto para ter certeza da sua salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e lá na cruz ele gritou: está consumado, está pago, está quitado, não há mais dívida. Ele pagou a sua dívida. Quando você o recebe, a Bíblia declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Você pode ter certeza da sua salvação. Você já se comprometeu completamente com o Senhor Jesus Cristo? Já decidiu recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador? Entregou seu coração a Ele? Se você já fez isso, você pode ter certeza da sua salvação. A Bíblia diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, recebemos a vida eterna como um presente de Deus. Agora que você então já sabe que está salvo, então corra atrás das almas dos seus familiares. Vamos aprender com André, um personagem da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. E nós sabemos qual foi o resultado. Simão foi até Jesus, Jesus olhou para ele e disse: olha, de hoje em diante vou te chamar de Pedro. E Jesus convidou Pedro para segui-lo. E Pedro tornou-se um seguidor. E Pedro foi salvo. André foi um instrumento de Deus para levar o seu irmão Pedro até Jesus Cristo. O apóstolo Pedro que nós conhecemos, conheceu Jesus porque um irmão de carne dele,
chamado André, convidou-o para conhecer o Cristo, conhecer o Salvador. Podemos ser instrumentos de Deus para levar os nossos familiares até Jesus. André levou Pedro até Jesus. É tão importante isso, levar nossos familiares a Jesus. Continue atrás das almas. Já ganhou família? Vamos avançando até os confins da terra. Na vida, há duas coisas básicas para se fazer. Primeiro, descobrir-se como adorador. Você existe para adorar, então comece a adorar a Deus. Segunda coisa, cooperar com Deus na procura de adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Leia comigo esse texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Descubra-se como adorador. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando por adoradores que estão perdidos no meio da multidão aí. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos cooperar com Deus na busca de adoradores. Se você já se converteu, pense em trazer sua família para o Evangelho. Se você já se converteu e já falou de Cristo para a família, continue falando para as outras pessoas. Eu quero desafiar você a cooperar com Deus na procura de adoradores. Quero te desafiar a ter 3 pessoas que ainda não creem que Jesus Cristo é o Salvador, que não tem hábito regular de frequentar uma igreja ouvindo a palavra de Deus. Uma pessoa que está com a vida fora dos eixos, fora do caminho de Deus. Encontre 3 pessoas. Comece a orar todos os dias pela salvação dessas pessoas. Comece a compartilhar com elas o link dessas mensagens que você está recebendo minha aqui. Eu estou pregando o Evangelho como Jesus ensinou. E você pode pegar essa mensagem e encaminhar para essas pessoas. 3 pessoas. Você vai orar por elas, você vai compartilhar a palavra de Deus, o link da pregação com elas, e você vai perguntar para elas o que ela achou da mensagem, se fez sentido para ela, se ela conseguiu fazer a maravilhosa descoberta de conhecer a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Se ela falar que quer fazer isso, ore com ela. Conduza-a numa oração de entrega da vida a Jesus. É algo que você pode ajudar outras pessoas a se tornarem verdadeiros adoradores, porque o Pai procura por adoradores. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Não sei se você já entregou o seu coração a Jesus ou não. Se não fez, faça agora. Diga: Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero me tornar um verdadeiro adorador. Me ajude a ser assim. Se você já fez isso, ore pedindo para Jesus: Jesus, me ajude a cooperar contigo na procura de adoradores para o Senhor. Eu também quero orar e compartilhar essa palavra com pelo menos 3 pessoas para ajudar a encontrar adoradores que andam perdidos por aí. Peço isso no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Este é o propósito. Deus te abençoe.